Boa tarde a todos. Acho que o pessoal ainda não almoçou, né? Queria agradecer a presença dos que ficaram e os que estão saindo eu peço que voltem. Hein? Vai ser muito interessante o painel, viu? O pessoal vai trazer muita informação, tem muito conhecimento, tem muita experiência de mercado sentado aqui nesse palco. E isso é para vocês. Então, assim, ó, pessoal que estiver por aí, quiser assistir uma palestra de qualidade, é só chegar, certo? Para a gente poder ser objetivo, eu vou abrir, aí como eu tinha conversado, o pessoal vai apresentar a sua tese, o Cleiton começa falando, depois entra o Pablo e depois entra o Sandro. Eu tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de telecom, por isso que eu fui chamado para mediar esse debate e a gente está aberto para as perguntas. A dinâmica vai ser o seguinte, o Cleiton apresenta, ele terminando a apresentação, quem quiser fazer alguma pergunta, só levantar a mão, ok? Em seguida o Pablo, depois o Sandro. Vamos lá, Cleiton. Alô, alô? Tem que subir o slide. Pessoal, a ideia aqui é a gente falar sobre esse movimento que tem acontecido aí no mercado, que é a questão da compra e venda, de investimento, qual a melhor forma de investir, como remunerar melhor o negócio. Nós vamos ter um painel aqui bem completo sobre isso, com bastante informação. Por isso que eu pedi a presença do Cleiton. Cleiton, te apresenta, acho que por enquanto, para o pessoal conhecer, saber da tua história, que tu já teve 2 provedores também, né? Começou Sim. com uma fábrica de móveis, não sei se era para contar isso também. Vou contar. Pessoal, então, esse painel a gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu sou o Cleiton, sou um dos sócios fundadores da XC Soft. Já trabalho com tecnologia desde o ano 2000. E hoje eu fui convidado pelo Paulo para participar do painel, para falar um pouco da minha experiência de empreendedorismo. Eu já vendi 2 provedores, então eu queria contar um pouco de como isso aconteceu, como que eu cheguei na decisão de vender o provedor, os 2, né? E se eu fiquei feliz com as vendas, se eu vendi bem, se eu vendi mal, né? Então eu gostaria precisava dos slides. Hello? Vamos fazer o seguinte, Cleiton. Cleiton, Sim? aqui, ó. Tá ali, Agora veio. Tá entrando na tela, vamos ver. Ali. Quem é que usa XC aqui? Quem é que é cliente da XC? Está aqui o homem. Ó. É ele que ajuda vocês no dia a dia de vocês. Se vocês precisarem, ele está aí para conversar. Uma pessoa extremamente acessível, fácil de conversar. Recomendo que contatem ele aí. Cleiton, vamos fazer o seguinte, o Pablo não tem apresentação. Eu acho que é melhor Toca começar. aí, Pablo. Toca. Pablo. Vai, abre aí e depois a gente passa para ti. Vai lá. Apresenta a tua tese aí. Apresenta a VISP, apresenta a IPv7 e toca a ficha aí. Alô, ei, agora sim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, não trouxe apresentação aqui, vou só falar um pouquinho, me apresentar. Meu nome é Pablo Constantino, eu sou um dos sócios da IPv7 e da VISP Capital. Quero agradecer a presença de todos que continuaram, os que foram embora, tenho certeza que foram embora para chamar os amigos, né, porque esse tema é muito importante. Então, o mercado de capitais no setor de ISPs, né? Bom, esse é um tema que não é difundido, né? Recentemente aconteceram IPOs
poucas empresas têm o conhecimento sobre o que é IPO, como fazer para abrir capital na bolsa. E eu tenho certeza que se eu fizesse uma pesquisa na plateia, talvez ninguém tenha trabalhado em uma empresa que fez a IPO ou é proprietário de uma empresa que tem o capital aberto na bolsa. E, assim, para começar a falar sobre esse assunto, eu quero trazer uma coisa que talvez seja assim, o grande divisor de águas entre o mercado de Venture Capital, que é o mercado que faz negociações de M&A, né, de compra e venda no mercado de provedores normalmente, por mercado de ações, né? O grande fator que diferencia é a forma com que é negociada as operações, né? E em um processo de M&A tradicional, em um processo de compra e venda tradicional, existe uma avaliação profunda da operação. O Clayton já vendeu 2 empresas, sabe como é profunda as diligências que são feitas, né? O processo de valuation, de avaliar o preço das cotas da empresa. E a diferença desse processo de M&A, desse processo de compra e venda em um mercado que ele não tem liquidez, né, é muito grande. Então, eu levo de 3 meses a 1 ano e meio, às vezes, fazendo uma negociação de M&A. Enquanto no mercado de capitais, eu vou levar segundos, né, minutos para liquidar aquela ação. E o que determina o preço da ação? É basicamente o valor mínimo que o proprietário da cota ali da ação decide vender e o valor máximo que o comprador decide pagar por aquela ação. Pode falar, Tris. Posso aproveitar o gancho aqui? Você falou que leva 2 a 3 anos para construir o caso e que lá na ponta o outro cara que está comprando não sabe exatamente por todo o processo que passou, é isso? E que nesse momento tem que estar muito bem preparado e o mercado tem que estar consciente do que está comprando. É isso que você está dizendo? A tua sugestão é que seja muito bem preparado esse trabalho, é isso? Isso, exato. Porque o que acontece? Pensa só, pessoal, é contratado uma equipe de auditores específicos de cada área. Então, vai um auditor da parte jurídica, vai um auditor da parte financeira, da parte contábil, da parte técnica operacional, e ele vai aplicar um checklist, é quase como se fosse uma prova, é um checklist gigantesco, e vocês têm que se preparar para isso. Vocês não se prepararam para aquele momento, vocês se prepararam para a gestão do negócio, para ativar cliente, expandir rede. Então, a gestão do negócio do dia a dia, vocês sabem fazer. Agora, quando vem um avaliador externo, um cara que foi contratado especificamente para avaliar se o que vocês estão fazendo está correto ou não, especificamente nessas áreas, vocês têm que ter uma preparação prévia antes. Então, precisa ter essa etapa de preparação para depois fazer o movimento de venda, né? Mas, assim, o ponto é que, no mercado de ações, a liquidez da ação ela é muito rápida. Eu tenho uma ação muito líquida, eu consigo vender ela fácil. Então, é como se vocês pegassem todas as informações dos seus provedores hoje e publicassem isso. Imaginem só, se você chegasse no financeiro, na contabilidade, pegasse os balanços, os DRS que vocês têm e deixassem público isso para todos os investidores. Façam esse exercício. Os compradores iriam pagar mais ou menos do que eles estão pagando pelas empresas que estão na bolsa, né? Então, eu vejo muitos provedores, às vezes, até se colocando com múltiplo acima dessas empresas que fizeram a IPO. Mas o fato é que se a gente pegar os dados internos e publicar isso, talvez a precificação ela seja mais baixa. Então, essa diferença de negociação do processo de Venture Capital tradicional, entre o provedor que passa ali 3 meses, 1 ano sendo auditado, para poder chegar no valor justo, e aí fechar o contrato e receber o valor pela empresa, e as negociações do mercado de capitais, é muito diferente. E essa diferença é que faz assim, o mercado de capitais ser tão nichado, ser tão específico. Nós temos poucas empresas na Bolsa hoje, né? Então, assim, tem um conceito no mercado de capitais que até estava conversando com todo esse cliente ali, né? Buy and hold, ou seja, eu compro a ação e seguro aquela ação por um tempo determinado. Por quê? Porque essa empresa ela tem fundamento, ela tem indicadores financeiros, ela tem uma gestão, ela tem o crescimento, margem, risco, que me permite ser sócio dessa empresa e manter ela a longo prazo. O que eu noto é que muitos provedores eles não têm esses fundamentos bem estruturados, eles não têm esses indicadores. Então, assim, qualquer preço para eles pode ser um preço alto ou pode ser um preço baixo. No mercado de capitais, eu tenho basicamente 2 tipos de investidores. O investidor que ele é um investidor qualificado, um fundo de investimento,
ou um investidor que estudou muito para estar ali investindo, e eu tenho pessoas físicas tradicionais. Eu tenho o Pablo, o Todeschini, o Sandro, o Cleiton. Eu tenho pessoas que nem são do setor. A minha sobrinha, o meu tio, o meu primo, que são pessoas físicas que estão lá comprando uma ação da Unifique. Entendem? Então, assim, se quem determina o preço da Unifique são pessoas que não têm o conhecimento adequado para poder precificar aquela ação, eu pergunto, vocês acham que o preço das empresas que estão na Bolsa, eles estão corretos ou estão errados? A tendência de estar errado é muito grande. Então, não importa se as empresas elas derreteram na Bolsa, se todas as empresas caíram, o que importa são os fundamentos dessas empresas. Então, vocês têm que estudar os fundamentos dessas empresas, os indicadores, a gestão, governança e compliance, e sustentar isso no longo prazo. Tá? Agora, fazendo um depara, né? Trazendo essa visão fundamentalista do mercado de capitais para a operação de vocês, é a mesma coisa. O cara me ofereceu R$ 1.500 o cliente, R$ 1.600, R$ 2.000 o cliente. Está barato ou está caro? Depende. Quais são os fundamentos da tua empresa? Quais são os indicadores dela? Né? A longo prazo, avaliando o mercado interno e o mercado externo, isso vai se manter, vai ser viável? Né? Pensando que o meu ticket médio ele tende a se manter como está. Em compensação, a inflação subindo, o custo dos materiais cada vez mais altos, guerra na Rússia, que impacta no custo de material, de ONU, de OLT, de switch, roteador. Então, considerando tudo isso, né, considerando que o meu ticket médio ele vai ser esmagado pela inflação, os fundamentos eles continuam sólidos para a minha empresa, se eu fizer um valuation, esse valuation vai ficar acima ou abaixo desse valor que o comprador está me oferecendo. Então, notem que a opção de vender, e vender pelo preço certo, pelo preço justo, ele passa por todo um estudo, por toda uma base fundamentalista e de estruturação financeira da empresa de vocês, que no momento da venda, isso vai vir à tona e o investidor ele vai acabar olhando e precificando isso. Então, a mensagem principal que eu quero deixar aqui para os colegas discutirem e debaterem também, é essa questão da governança, de ter a prática de monitorar indicadores, de ter uma análise fundamentalista da empresa de vocês. Porque a partir disso, a gente vai conseguir definir se é um bom momento, se não é um bom momento, se o preço que estão me oferecendo está adequado, se não está adequado, e aí sim a gente fazer um movimento de venda. Né? Então, quando você fala fundamentalista, você fala que os fundamentos têm que ser sólidos. Contabilidade, para poder passar por uma auditoria, a parte tributária também, parte de estrutura de rede, todo esse investimento que foi feito, ele tem que estar bem embasado, é isso? Exato. Quando a gente fala em análise fundamentalista, separa basicamente em dois grupos, tá? São aspectos qualitativos e quantitativos. Aspectos qualitativos. Bom, eu vou avaliar a gestão, né, se o dono da operação ele tem a competência para levar essa empresa para outro patamar, se o meu time é bem organizado, se a minha marca ela é forte na região, se eu tenho um market share muito bom, como é que está o nível de concorrência. Então, isso é coisa que não tem muita mensuração, não é quantitativo. Aí tem a outra análise quantitativa, que daí sim entra em balanço, DRE, aí eu vou ver as margens, como é que está a estrutura financeira do cara, se o cara está com um EBITDA saudável, o lucro líquido saudável. Então, o fundamentalista entra em todo esse aspecto. Né? Ok. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para o Pablo? Aproveitando a introdução e a exposição, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Podemos ir para a próxima, Cleiton? Toca a ficha, vamos ver se está funcionando aí. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, por favor, não se acanhe, aqui é um debate, para a gente poder passar informação mesmo. A ideia é que a gente fale mais, porque está acontecendo muito essa questão de fusão e aquisição, compra e vende. Aqui a ideia é da gente possa ter um espaço de troca de ideias, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Boa tarde, já estamos, o pessoal está em almoço, né? Atrasou um pouco o nossa palestra aqui, mas eu vou tentar trazer para vocês um pouco da minha história empreendedora, né? O que aconteceu, como que eu cheguei aonde eu cheguei hoje, né? Com as minhas aventuras aí na área de investimentos e profissionalismo, né? Então, eu sou o Cleiton Paris, sou o CEO da XC Soft. Sou formado em ciência da computação, tenho formação em contabilidade, finanças, controladoria, redes. E, por último, eu fui o idealizador e presidente da iniciativa 5G Brasil, que concorreu
no ano passado pelas frequências do 5G. Da HC Soft, então, aqui são os diretores, né, os fundadores, eu e o Ivorney, e as patroas, né, que são as que mandam no dinheiro lá. Estamos em Chapecó, a nossa empresa. Aqui é a nossa nova sede. Vai ser um prédio de 10 andares, com capacidade para 700 colaboradores. A HC hoje conta com 370 colaboradores, né? Temos aproximadamente 4.000 provedores que a gente atende com software da HC. Mais de 8 milhões de acessos de residências são gerenciados pelo nosso sistema. Isso dá mais de 30... A HC gerencia a internet de mais de 30 milhões de pessoas. Um pouco das nossas soluções. Temos os sistemas, os mapas de vendas. Tivemos agora há pouco, no painel anterior, o Lacier falando sobre gestão de vendas. Estamos com esse produto, o IMAP Sales, desde 2019 no mercado, e é um dos produtos nossos menos vendido, né? O pessoal dá muito mais valor para o nosso FiberDocs, que é para documentar rede, do que para a nossa máquina de vendas. Para o nosso... Opa, deixa eu voltar. Aqui. Né? Então, o IMAP Sales é a nossa ferramenta de vendas, é o nosso sistema que geralmente que ajuda muito na gestão de vendas. E temos hoje, o Sales tem 30% das vendas que o FiberDocs tem. Então, temos um interesse muito grande em documentar a rede e muito menor em vender, né? Ativar clientes. Isso é característico mesmo. O Lacier falou antes ali, e é verdade, é realidade. Eu tenho esses números lá dentro da XC. Também temos o sistema de gestão de ordem de serviço, que também tem muito mais interesse do pessoal em gerir serviço do que vender também, né? E o XC Provedor é a nossa ferramenta principal, né, que é o sistema de automação de cobranças, gestão de serviços, tudo mais. Uma ferramenta de franquias, então quem quer ter várias empresas gerenciadas em um único lugar. Sistema de documentação, sistema de atendimento, que é o OpaSuite, Omnichannel, né, a ferramenta Omnichannel. Tudo isso que eu falei aqui são ferramentas integradas, que trabalham uma complementando a outra. E também temos o XC Consult, que é uma consultoria para ajudar os provedores a usarem bem os nossos produtos e também melhorarem conceitos. No ano passado, e em 2020 e 2021, fomos eleitos pela revista RTI, sendo o melhor software de gestão de telecom do Brasil. E também, em 2021, o FiberDocs foi eleito o principal software de documentação de rede do país também. Então, eu vou falar um pouco agora sobre a minha vida de empreendedor, para vocês entenderem como que cheguei até aqui e como que eu vendi 2 provedores. Então, lá no ano de 2000, a minha profissão era pedreiro. Eu era pedreiro no ano de 2000. Nessa época, eu já era um pouco empreendedor porque era autônomo, né? Então, eu tinha 18 anos, mas eu era um autônomo. Então, eu já contratava os serviços, já fazia serviços. Eu não trabalho... Como que eu posso explicar o autônomo? Eu empreitava a obra, contratava pessoas para trabalhar comigo e construía a obra. Então, eu já era um empreendedor lá na época que eu trabalhava, que eu tinha a profissão de pedreiro. Nessa época, eu entrei na faculdade de sistemas, não sabia nada, entrei lá, quase desisti, quase saí correndo, quando eu vi o que era, né? Lógica de programação, algoritmos, álgebra linear, PHP, MySQL, umas loucuras assim que eu, né? Mas no fim das contas eu me dei muito bem, consegui pegar e me tornei um dos melhores alunos da turma na época. Com essa entrada na área de sistemas, no ano 2001, eu entrei numa empresa, uma madeireira,
uma das maiores madeireiras do país, lá como desenvolvedor, né? Então, no ano 2001, que eu realmente entrei na área de TI, né? Já em 2002, eu já me tornei o gerente do TI, da empresa multinacional. Com 20 anos de idade, eu já era um gerente, um gestor de uma multinacional de toda a área tecnológica, né? Os caras eram loucos, né? Dá para um cara de 20 anos de idade a responsabilidade de todo o TI da empresa. Em 2003, então, me formei em sistemas de informação. Aqui, minha turma que se formou. Começamos em 50, terminamos em 9. Em 2004, eu tive a minha primeira experiência com um ERP. A empresa decidiu migrar de ERP e eu fui o responsável por selecionar o software e por fazer toda a migração do ERP. Também me fiz uma pós-graduação nessa época, em redes e banco de dados. Em um fim de semana, eu aprendi como que fazia um Masquerade e um DNS e um CBQ, que é controle de banda no Linux. E na outra semana, eu já estava montando o provedor de internet para os meus amigos. Então, foi aqui que eu comecei, onde que eu entrei na área de provedor de internet, foi lá em 2004, nesse ano que eu aprendi a fazer um iptables Masquerade lá, que faz o NAT no Linux. Em 2005, com a migração daquele ERP, eu tive que aprender a fazer balanço contábil, fazer fechamento de contas, fechamento de caixa, fazer a parte de dividendos, fechamento de balanço. Eu me obriguei a aprender isso, e isso me fortaleceu muito para meu aprendizado de gestão de empresas. Com essa responsabilidade, eu fui fazer uma outra pós-graduação, que é a pós-graduação de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Nessa pós-graduação, eu aprendi algumas coisas. Diversificar negócios, eu aprendi matemática financeira, então eu aprendi que você não pode simplesmente comprar alguma coisa parcelada sem saber quanto você vai pagar de juro. Né? E quando eu aprendi isso, eu já tinha um carnê dessa grossura de um Vectra que eu tinha comprado. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o livro que ajuda a você entender como que você faz para ganhar dinheiro mesmo, né? Que você tem que gastar menos do que você faz e reinvestir o dinheiro, né? E esse livro ele explica muito de como que você faz isso. Também eu assisti o documentário O Segredo, que me ajudou muito a pensar positivo, a desejar coisas. E hoje eu tenho bastante medo de desejar as coisas, porque eu desejo e elas acontecem. Medo não, né? Eu tenho cuidado só. Em 2007, então, depois de ter toda essa bagagem lá naquela empresa, com gestão financeira, com controladoria, com experiências, com pós-graduação, eu achei que eu estava pronto para empreender. E saí da empresa, pedi demissão e comecei meu primeiro negócio. Na verdade, meu segundo. O primeiro negócio eu comecei em 2004 com meu irmão, que foi um provedor de internet, mas era o meu irmão que geria e eu era um investidor, eu ficava meio de fora, ajudava mais na parte técnica, mas era o meu irmão que geria. Em 2007, eu quis empreender sozinho, fui para o mercado para empreender, e aqui foi meu primeiro erro, né? Eu não tinha experiência comercial, eu não sabia vender. Eu sabia a parte técnica, sabia a parte de tecnológica, eu sabia gestão, eu sabia fechar balanço, eu sabia financeiro, eu sabia fazer cálculo financeiro, cálculo de mas eu não sabia vender. Então, eu comecei e montei um e-commerce. A minha ideia era fazer um marketplace de produtos, né, na internet. Eu não sei se foi o time errado, mas eu, na minha cabeça, o time estava errado muito cedo e também, principalmente, eu não tinha experiência comercial. Durou 3 meses essa brincadeira. Em seguida, eu parei, né? E agora eu vou virar investidor. Não, eu vou trabalhar na bolsa, vou trabalhar com investimento e vou ficar rico, porque a bolsa só sobe, né? A bolsa de valor só cresce. E eu entrei no mercado antes do primeiro bear market, ali, o bear market de 2008. Coloquei o resto do dinheiro que eu tinha lá. E 2 meses depois eu não tinha mais nada. Estava dentro da minha casa, sentado no meu sofá, com o meu computador no colo, vivendo do salário de R$600 da minha esposa. Cleiton, Sim. Normalmente essa parte o pessoal não conta, né?
A parte ruim o pessoal normalmente esquece, né? Mas o pessoal só vê a pinga que a gente toma, mas não os tomos que a gente leva, né? legal tu abrir isso para o pessoal, né? Eu em 2008 eu realmente foi a bancarrota. Ali eu não estava, eu estava devendo. Me sobrou, sabe o que me sobrou em 2008? Me sobrou o carnê do Vectra. E o Vectra não valia as 10 primeiras páginas do carnê. Eu quebrei em 2000. 2000. Queimei 350 mil reais. Botei num balde, botei fogo e fiz queimar. Não foi isso, mas eu empreendi errado, mas não desisti de empreender. Então eu tive essas empresas, né? Eu tive a primeira empresa então lá. A primeira empresa foi a Palmasnet, junto com o meu irmão. A segunda foi o Guia do Negócio. Tive uma fábrica de sofá também, a Pasato Estofados. Tive um segundo provedor, que foi a Zapping. E hoje tenho somente a XC e alguns investimentos. Então, falando das empresas, por que eu abri e por que eu fechei. Tá? Em 2007, então, nasceu o Guia do Negócio. Demorou 3 meses para mim fechar, né? Eu queria ser um empreendedor, eu achava que estava pronto para ter o próprio negócio, só que, na verdade, eu não tinha experiência comercial. Daí, quando eu vi, em 3 meses, eu tinha um capital de 10 mil reais. E eu achei que com o acerto que eu ia pegar da empresa, eu ia ter mais uns 5. Com 15 mil, eu queria montar a empresa e queria sobreviver com ela. Durou 3 meses, eu perdi 6 mil e saí. Antes de ficar devendo mais, né? E fechei o negócio. Em 2011, antes ainda de 2011, em 2009 a gente começou, junto com o Ivorney, com meu sócio, a gente começou a trabalhar em um projeto que era um framework para desenvolvimento de software, para desenvolver um software, né? Então, o meu sonho, que me formei lá em 2003 em gestão de software, desenvolvimento de software, eu comecei junto com o Ivorney esse trabalho lá em 2009. E a gente estava iniciando o trabalho. Em 2011, eu, com aquela história de 2007, de ter que diversificar, né, não colocar os ovos no mesmo cesto, eu digo, vou entrar no mercado de indústria. Eu trabalhei por 7 anos dentro de uma fábrica de uma madeireira, eu entendia tudo de indústria. Então, era muito bom, a indústria queria me provar que eu podia empreender na área de indústria, né? Então, eu montei uma fábrica de sofá. Motivos de abrir, né? Então, diversificar. E também tive a oportunidade de fazer negócio com um amigo, né? Um amigo chegou para mim e disse, olha, tem uma oportunidade de uma fábrica de sofá, eu fui demitido na outra empresa que eu trabalhava na fábrica de sofá lá, eu conheço tudo do mercado, tenho os clientes e quero montar uma empresa com você. Sobrou que eu perdi o amigo ainda, para terminar a história. Motivos para fechar. Então, eu não tive... Quando começou a evoluir a XC e o provedor, a Palmasnet lá, né? Eu não tive muito tempo para dar atenção, daí eu coloquei um sócio lá, junto, que é um primo meu, coloquei ele de sócio para tocar o negócio, e a minha esposa. Então, a minha esposa e o meu sócio tocavam a Pasato, e eles até foram bem, a Pasato foi bem nos primeiros 2 anos, porque daí eu estava dentro, comecei a desenvolver a XC dentro da Pasato. A XC foi desenvolvida para atender a Pasato, uma indústria, a gente começou com PCP, começou com gestão financeira, contabilidade. A XC não começou com parte técnica. A maioria dos softwares que você vê no mercado hoje, que tem para atender, eles começam pela parte técnica. A XC começou por gestão, né? E aqui, o que aconteceu? Teve uma crise do mercado, em 2014 começou a crise, e a gente foi levando até 2016. A bancarrota do negócio foi quando teve aquela greve dos caminhoneiros, que ficou 15 dias parado. Ali eu terminei de quebrar. Ali, 15 dias. Se o provedor de internet ficar 15 dias sem vender, ele quebra? O provedor ficando... Agora, ontem eu vi que o diesel aumentou 9%. Né? Mês passado o diesel aumentou 20%. Estão ameaçando greve dos caminhoneiros. Estão preocupados? Tem algum provedor aqui preocupado? Eu tenho certeza que as indústrias que dependem de transporte estão morrendo de medo. Eu quebrei 15 dias, arrebentou com o meu fluxo de caixa, e eu não consegui mais dar a volta por cima.
E eu trabalhava separado, né? Eu tinha a Pasato, tinha a XC e tinha a fábrica. E todas elas com seu balanço separado. A XC estava se pagando, a Palmasnet tinha lucro e a Pasato comia o lucro da Palmasnet. Daí o que eu fiz? Fechei a Pasato, né? Tive que tomar a decisão de fechar, mandar 20 colaboradores embora e assumir um prejuízo de R$500 mil. Tá? Então, essa aqui foi minha segunda quebra. Pessoal, eu vejo o pessoal reclamar muito que provedor tem muita concorrência, provedor é difícil trabalhar, provedor não dá lucro, provedor, viu, monta uma fábrica de sofá. Quando você montar uma fábrica de sofá, você vai entender do que eu estou... Daí vocês vão entender o que é gestão, o que é você ter que pegar e trocar cheque no banco para pagar a conta do mês seguinte, antecipar recebíveis de 6 meses para pagar a conta do mês, para pagar o salário, chegar no fim do mês lá, no fim do ano, emprestar dinheiro do banco para se pagar o 13º. Isso é complicado. Isso é a vida normal, vida de empreendedor normal. O provedor hoje tem uma vida muito fácil. O provedor de internet, se você fizer um feijãozinho com arroz, você tem lucro, muito lucro. Feijão com arroz. Né? E a gente vê muito provedor que não faz nem o feijão com arroz direito. Tá? Palmasnet. A Palmasnet, então, ela nasceu em 2004, junto com meu irmão. Em 2012, a gente dividiu as empresas, né? E em 2017, eu vendi a Palmasnet. Vendi ela por 12 vezes o valor do faturamento. Motivos da venda. Eu tinha alguns funcionários da Palmasnet que queriam, meus gerentes, eles queriam ser donos de provedor. E eu fiz uma sociedade com eles, numa outra cidade, e eu queria investir lá, porque eu entendia que lá tinha mais oportunidade, lá ia crescer mais rápido na outra cidade. Então, e eu também tinha que dar foco na XC, a XC estava crescendo muito, e a Zap tinha mais tendência de crescimento lá, então a minha ideia era investir 10% lá. Também eu precisava... O pessoal é foda, hein? Eu precisava pagar aqueles 500 mil de prejuízo da Zap. Então, chegou num momento ali que eu precisava mudar de cidade para atender a XC. E eu decidi, vou vender. Como que eu valorizei, como eu fiz o valuation desses 12 vezes? Eu vi o que os outros estavam falando, né? Não contratei uma empresa especializada para fazer um valuation, né? Eu tinha uma rede mista, um pouco fibra, um pouco rádio. Eu atendia 13 cidades, 16 cidades, eu acho. E o valuation foi feito por cima. Foi feito tipo, o pessoal paga 12 vezes, está pagando 12 vezes, me paga 12 vezes, que está tudo certo. Então eu vendi por 12 vezes e vendi em 32 parcelas ainda. Negócio de pai para filho. Foi um bom negócio? Na época, não sei. Eu acho que não. Mas para a minha necessidade que eu tinha necessidade, eu tinha um segundo plano, né, eu precisava mudar de cidade, e eu precisava focar na XC, eu tinha meus motivos para mudar. Eu acho que o mais certo aqui era eu ter pegado um sócio, e deixado o sócio administrar e seguir com ele. Eu tenho certeza que esse provedor, se eu tivesse mantido ele com um sócio, ele valeria hoje pelo menos 10 vezes mais do que o valor que eu vendi ele. Pessoal, pode passar despercebido, mas tem uma dica aqui. Pode repetir, Cleiton, a dica? Porque o Pablo falou bastante sobre isso, né? De ter a estrutura na mão, de ter a parte fundamentalista na mão, de ter a empresa na mão, né? E tu deu uma dica muito importante aqui, sobre a questão de ter sócio. Concorda? Sim. Essa dica é de ouro, às vezes assim no meio da conversa passa despercebido, mas já vendeu 2 operações, já quebrou 2 vezes, né? Então, essa experiência vale ouro, é a dica de ouro aqui, o pessoal ficar atento, né? Eu tenho certeza, hoje, que se eu tivesse colocado um sócio para tocar a operação,
eu teria tirado sobras de muito mais do que o valor que eu tirei. O dinheiro que eu peguei na época, hoje, não, a única coisa que deu resultado daquele dinheiro que eu recebi, daqueles 10%, foi aqueles 10% ali. Ó. Aqueles 10% que eu reinvesti em outro provedor, teve resultado. Depois vamos falar do outro provedor, que esse aqui eu considero que foi o meu primeiro provedor e um provedor tradicional. Naquela história de você ficar atrás do balcão, esperar o cliente vir, atender mais ou menos. Esse era o meu provedor tradicional. O outro já era um pouco diferente. Uma coisa... eu esqueci o que ia dizer, mas agora acho que é... Depois qualquer coisa eu volto aqui. Mas, então, vendido esse provedor, a gente foi para a Zappem. Aqui na Zappem, ela nasceu em 2017. Daí aqui eu coloquei 3 sócios, né, que eram os meus gerentes lá, e eu fiquei simplesmente como um investidor. E eu era um conselheiro do negócio. Então, eu de fora desse negócio, eu tive um retorno do meu investimento de 50 vezes em 5 anos. Foi vendido em 2021. Né? O valuation eu também não contratei. Tive empresas que me procuraram para fazer valuation dessa operação. Mas eu acabei... Como eu já tenho eu converso com muita gente, tenho muitos contatos e eu mesmo fiz o valuation dela. Em aproximadamente 24 vezes foi vendido essa operação, né? Por que então foi aberto? Né? Então os meus gerentes da Pasmas Neto queriam empreender e a XC precisava ter um provedor para testar, né? Então o objetivo meu como investidor era ter uma operação para poder testar e fazer o que eu quisesse dentro dessa operação lá, sem ter problema, poder validar os conceitos que a gente desenvolvia no XC. Então, esse era o meu propósito. E também ter um lucro na venda dessa operação no futuro. Né? Só que aqui, esse provedor ele cresceu tanto, mas cresceu tanto, que acabou gerando problemas. Né? A ponto dos meus sócios querer abrir outras cidades. E como a gente tem a XC, né, a gente não pode estar abrindo provedor em qualquer cidade. A gente tem clientes em todas as outras cidades, então não dá para abrir. Né? E a gente ficou fechado nessa cidade, a gente tinha clientes nessa cidade, que quando a gente era pequenininha, estava tudo certo. Mas quando o negócio começou a crescer, começou a incomodar eles, começou a ficar difícil. Inclusive, eu tentei vender para os próprios clientes a operação, e não deu negócio, a gente acabou vendendo para a Unifique. Outro motivo de venda, né, foi a dificuldade em aprovar novos projetos, né, de aluguel de postes. Então, os meus sócios eles queriam continuar crescendo, mas não conseguiam aprovar poste, não conseguiam aprovar projeto. E daí eles queriam abrir outras cidades que aprovassem projeto, e daí eu não podia sair. E daí eu disse, não, então vamos dividir a empresa, vocês seguem a vida e eu sigo a minha. Daí surgiu a oportunidade de vender por 24 vezes o faturamento, a gente fechou o negócio e vendeu. Aqui vendemos pelo menos por 10 vezes a venda do valor da primeira operação. Tá? Aqui ainda, na Palmasnet, quando eu vendi a primeira vez, é aquela primeira venda, a primeira vez que você vai ter aquele sentimento, realizei, fechei uma operação com resultado, com lucro, peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Tá? Eu acho que esse é o desejo de todos os provedores que nunca fizeram, de todas as empresas, ou de todo empreendedor, que nunca vendeu uma operação. Acho que esse é o sentimento que você quer ter, de pegar a operação, pegar o negócio, fechar o negócio e colocar o dinheiro no bolso. Só que, gente, não é tão simples assim. Primeira coisa, que depende de como você está organizado, você não fez um trabalho de preparação para vender essa operação, vai ficar pelo menos uns 20% para o governo. Primeira coisa. Então, você não vai receber tudo o valor que você vendeu. Então, você tem que se preparar primeiro, antes de pensar em vender. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que ter algo, um segundo plano de investimento que renda pelo menos ou igual o que você já rendia antes. Né? Como eu mostrei aqui, eu vendi a primeira operação, a única coisa que me deu resultado foi os 10% que eu reinvesti num outro provedor. O restante do dinheiro... O que um provedor faz? Primeira coisa que ele compra quando ele sobra dinheiro. Eu comprei uma Hilux, né? Então, comprei minha primeira Hilux e daí eu comprei um apartamento. Né? Esse apartamento, o valor que eu paguei, hoje ele rendeu.
Depois de 3 anos, 4 anos, ele está valendo uns 10% mais, 15% do que o valor que eu paguei. E o restante, eu paguei um casamento, fiz o casamento com a minha mulher, casei, depois de 20 anos que estava junto com ela, um filho já de 20 anos, casei. E o resto do dinheiro, gente, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei onde é que está. Então, quando você for vender uma operação, você tem que fazer essas contas, tem que saber que o dinheiro acaba. Então, eu tinha meu segundo plano, eu tinha a XC para seguir, eu tinha outro provedor, então eu tinha outros planos. Mas você que tem a única operação tua, um provedor de internet é muito bom, gente, é muito lucrativo, só tem que ser organizado, você tem que fazer gestão de verdade, gestão comercial, gestão de marketing, gestão de equipe, gestão de pessoas, gestão. Se você tem um provedor que é bem gerido, você vai ter sucesso, com certeza, no ramo de provedor. Outra coisa, fala, Paulo. 2 minutos para o Sandro entrar, para a gente Vai ter lá. o tempo do bate-papo. Já está terminando aqui. Então, minha pergunta, assim, uma pergunta que eu faço para vocês, o que vocês acham que é a coisa que mais vale no provedor de vocês? Qual que é a coisa mais valiosa que tem no provedor? Alguém tem algum... Qual que é? O que você pensa que, assim, que tem mais valioso? Assim, você é um provedor de internet, o que você acha que é mais valioso dentro do provedor? Na A minha relação opinião, que ele tem com a relação que ele tem com os clientes dele, né? Aquilo Também, que ele- mas não é. não é a rede. Não na minha concepção. Na minha concepção, é o direito de poder usar o poste. Direito de poste. Direito de uso de poste. Se você não tem o projeto lá no poste para você poder usar o espaço no poste, você não pode, não adianta ter relacionamento. Então, gente, assim, a minha dica Vale dinheiro. se eu não fosse provedor, se eu não fosse software e estivesse ainda no ramo de provedor, eu estaria investindo tudo que eu pudesse em projeto e investindo em construção de rede e projeto de poste. A BrisaNet gasta 5% do faturamento dela só em projeto de poste. O que isso garante para ela? O direito de usar o poste onde ela quiser no Nordeste. Quando eu vendi para a Unifique chegou para mim e disse assim, eu tenho 100% dos meus projetos aprovados. Deu uma briga, porque eu chamei eles de mentiroso na cara, né? Não acreditei em 100%, acreditei nos 95%, 96%, mas 100% não. Mas os caras gastam milhões por mês de aluguel de poste para garantir o direito de usar. Então, o provedor tem que se focar em se organizar e garantir o direito de trabalho e fazer projetos e se organizar nesse sentido. Cleiton. Só finalizando, então, a XC, né? Então, é a realização de um sonho, né? Ter uma empresa de software. Desenvolvemos a tecnologia que sobrevivesse ao tempo, então começamos lá em 2009. 2009 desenvolvendo o Maker, né? Que foi a nossa ferramenta que ajudou nós a ter uma ferramenta que sobrevivesse à tecnologia do tempo. Diversificar negócios também, né? E motivos para vender não tenho nenhum. Já recebi proposta para fundo de investimento e não vendo de jeito nenhum e não quero nem conversa. Obrigado. Qualquer coisa aí, estou disponível a perguntas. Pessoal, muito obrigado. Alguma pergunta? A questão que o Cleiton levantou é muito importante, porque ele está falando de um ativo, né? O Sandro vai entrar mais tecnicamente na questão. O Cleiton, ele fala muito Troca pra da mim, experiência pessoal dele, e eu chamo ele por isso, porque ele tem um testemunho que vale a pena a gente ouvir, porque é estimulante. O Pablo e o Sandro fazem uma abordagem mais técnica, né? Então, mas chamar a atenção para vocês essa questão dos ativos. O poste é um ativo, certo, Cleiton? O poste é um ativo. O contrato com os postes, né? É isso, a gente vai depois no debate. Pagar aluguel de poste não é custo, tá, gente? É direito de uso. Poste É é bacana, investimento. ele é ativo. Mas tu tem que valorizar o poste, né? Porque ele tem limite de valorização. A relação que tu tem com o cliente, com a carteira de cliente, tu pode ter um potencial maior de realização, desde que tu esteja regularizado com o poste. Se tu não tiver o poste, é uma condição, uma premissa para o teu negócio. Ah, sim. Então, esse é o raciocínio que eu Sim, estava sim. tentando desenvolver ali. Não, viu? Se não tiver poste, não tem negócio. Colocar o cliente na base é feijão com arroz. É isso aí. Vamos deixar isso para o debate aí depois. Vamos lá, Beleza. Sandro. Toca aí. Vamos lá. Vou pedir a apresentação ali, por favor. PowerPoint, vai rodar? O que eu faço? Aí, obrigado. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Eu sou Sandro Schileder, sou sócio fundador da Prosper Capital.
A Prosper Capital é uma empresa focada em fusões e aquisições, otimização tributária, fazer do jeito certo e da maneira que tu mantenha a tua rentabilidade e captação de recursos. Esses são os 3 principais pilares do nosso negócio. A gente também trabalha muito, porque a gente envolve essas outras ações, na área de estratégia e finanças corporativas. Todas as relações que a gente estabelece com nossos clientes são relações de médio e longo prazo. Vamos tentar ir para frente. Primeiro ponto é maximizar o seu valor é nosso compromisso. Então, é esse um das missões que a gente nasceu para resolver. Eu agradeço por ter a oportunidade de ter conhecido muitos de vocês aqui e de aprender um pouquinho todo dia, porque vocês simplesmente, sem apoio, né, vocês transformaram o Brasil. Vocês tiveram muita coragem de pegar e botar uma fibra e começar a atender um cliente lá numa cidade que eventualmente não tinha infraestrutura nenhuma, e vocês levaram a conexão para lá, e isso fez que vocês transformaram o Brasil. Hoje o povo brasileiro, é um dos que passa o maior volume de mais tempo conectado no mundo, isso graças ao acesso de vocês, que vocês levaram lá. Então, muito obrigado pelo aprendizado que eu tenho todo dia junto com vocês. Vamos olhar um pouquinho para o mercado, tá? Eu vou trazer bastante informações, depois a gente fica super à disposição aí. Quando a gente olha para o mercado, nós estamos falando o seguinte, 340 aproximadamente milhões de contratos ativos. E esse dinheiro, vamos ver onde é que ele está, ele saiu da telefonia fixa, né, e passou para a telefonia móvel e internet banda larga. Desses 340 milhões de contratos ativos, o dinheiro saiu da telefonia fixa e foi embora. Onde é que a gente tem hoje? A gente tem a quantidade de municípios que estão crescendo com fibra ótica. Então, a gente tem em torno de quase 5 mil municípios aqui. Nós estamos com 4.600 com fibra ótica e há próximo de 900 que ainda não tem. Então, a gente está crescendo na disponibilidade de fibra ótica nos municípios no Brasil. Esse acesso banda larga também vai subindo, né? Nós estamos falando de 42 milhões de acessos. Aqui vocês fizeram história. Por que vocês fizeram história? Porque vocês, neste momento aqui, as grandes operadoras, são os amarelos, começaram a perder relevância no mercado desde 2015, 2016, e os provedores de pequeno porte começaram a crescer e simplesmente tomar conta deste mercado. Vocês crescem muito mais do que as grandes operadoras. Por quê? Porque gente não fala com a máquina, gente fala com gente. Então, é a partir dessa relação, de conseguir conversar e conseguir entregar resultado, que vocês continuam crescendo um pouco mais. Aqui a gente tem uma densidade no Brasil, para cada 100 habitantes, a densidade da região sudeste e sul é mais do que 25 acessos por habitante. E quando a gente olha para outras regiões, a região que tem menor volume de acessos por habitante é a região norte, um pedaço do nordeste aqui. Então, ainda tem alguma penetração importante, né, em termos de densidade, maior volume de acessos para cada 100 habitantes. Vamos passar um pouquinho mais para frente. Todos os mercados que têm uma intensidade de capital, de investimento de capital, eles passam por consolidação. Então, isso já aconteceu no mercado de televisão a cabo nos Estados Unidos, que saiu de um volume gigante de 70, 80 players, né, para a volta de 13, 4 mil empresas para a volta de 13 atualmente. Quando a gente olha nos bancos, nós estamos falando 182 fusões e 107 consolidações entre 2001 até 2011. Dos 37 bancos, eles se transformaram em 4 bancos hoje, grandes instituições financeiras. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos. E o mercado de provedor de internet e telecomunicações do Brasil, ele tem este caminho também natural de consolidação, de fusão, um processo natural. Entendemos que houve o início desse mercado alguns anos atrás, depois que saiu do rádio, foi para a fibra ótica, subiu para o crescimento, passou por um crescimento. Quem cresceu mais de 50% em 2020? Aí levanta a mão. No ano. Quem cresceu mais de 50% em 2020? Bacana. 2020 foi o ano que todo mundo teve que ficar trancado em casa e os provedores cresceram bastante e venderam bastante, porque as pessoas tinham que ficar dentro de casa, tinha que ter
algum tipo de capacidade de trabalho, lazer e divertimento. Tá? Então, isso deu um boom. Tem clientes nossos que acabaram crescendo 150%, 200% no ano, porque estavam preparados. Tinham feito um volume de estoque antes, prepararam a estrutura e conseguiram crescer. Então, entendemos que ele está na maturidade, ainda não chegou no declínio, mas está na maturidade. Quais são os players que a gente tem hoje no mercado? Grandes players e olhando para aqueles que já receberam investimentos. Tá? Então, nós temos aqui, olhando, BrisaNet hoje é um dos maiores players. Eu estou falando desses players aqui que têm informação pública. A fonte dessas informações são da relação com investidores dessas empresas. Essas empresas informaram e essa informação é pública para qualquer um ver. A gente só compilou e a nossa equipe ajudou a estruturar essa apresentação. Então, de certa forma, a gente olha aqui empresas com 1 milhão de assinantes, Vero 612, 612 Desktop, Conexão 400, Unifique 479 e 264 Brasil Tecpar. Receita bruta 2021, 842 milhões. Investidor líder. O que é o investidor líder? Investidor líder é aquele que participou com uma parte do capital social. É o sócio, que o Cleiton estava falando antes. Então, quem são os sócios desses negócios aqui? O sócio da Vero é a 20 Partners. O sócio da Desktop, H&G Capital. Sócio do Grupo Conexão, a Acom, depois vendeu para o Grupo Grain. Sócio da Unifique, não tem. Então, os fundadores aqui, Brasil Tecpar estão os fundadores, e a BrisaNet também tem os fundadores ainda. Ok? O que a gente tem aqui em termos de comparação? Olhando um pouquinho para a comparação, a gente tem margem. O que é a tal da margem EBITDA? Margem EBITDA é, no financeiro técnico, a capacidade da própria empresa gerar resultados com as suas forças. Ou seja, quanto que ela gera de resultado dado o seu próprio negócio. Então, a gente comparando essa turma, nós estamos falando do próximo de 40%, 37%, 45%, 34% e 49%. 32% de margem EBITDA. Para essa turma toda aqui, a mediana do setor é 39% de margem EBITDA. As empresas que têm informação pública. Quando a gente olha para a margem líquida... Por que o Grupo Aloha não está? Porque o grupo tem comprado muito aqui na região, né? Como é que é? Aloha. Aloha. Por que a Aloha não está aqui? Porque a Aloha não divulga informações públicas. Por isso que ela não está aqui, certo? Então, não tem como a gente comparar laranja com laranja se a gente não tem informações públicas do Grupo Aloha, ok? Deveria estar aqui, mas não temos informações públicas. Então, a gente não pode inferir dados das empresas, tá? Então, esse aqui é só para quem já tem informação aberta. Margem líquida, tá? Aqueles que divulgaram margem líquida, então a gente tem aqui em torno de 18% Unifique para 2021, 12% a Vero, 0% BrisaNet, 5% Desktop e a Conexão está menos 6%. Na mediana do setor, em torno de 9%. Então, a gente já começa a enxergar uma boa diferença daqueles que têm a capacidade e que não estão tendo capacidade agora de gerar resultado. Aqui a gente está abrindo um pouquinho o painel, um pouquinho mais. Isso quer dizer o seguinte, a gente está comparando desde de cima da base da receita bruta, isso é 9 meses de 21, tá? E aqui embaixo, nesta fase onde tem a sinaleirinha aqui, verde, amarelo e vermelho, é a margem EBITDA que nós estávamos comparando antes. E aqui embaixo é a margem líquida. Então, a gente começa a dividir em 3 grupos. O grupo que tem a margem EBITDA dentro do setor, que são os amarelinhos, nesse caso, Desktop, Vero e Conexão, e aqueles que têm a margem EBITDA abaixo do setor, Brisa, Oi, nesse caso aqui, e as que estão acima, Unifique, Vivo e TIM. Alguma coisa aconteceu. Voltando da margem EBITDA, que é a capacidade de gerar resultado, para a margem líquida, que é o que sobra de dinheiro no bolso, a gente vê que muda um pouquinho o cenário. Quem está bem aqui é a Vero e Unifique, entre 18% e 14%. Depois tem a turma do amarelo, que está abaixo de 11%, 10%. E a turma que está ou zero ou negativo. Quando a gente olha 2021, estas empresas já liberaram seus resultados e a gente fez análise. Fazendo a análise, a gente tem uma situação similar ao ano anterior. Então, similar ao ano anterior, mas esse aqui é o ano inteiro, né?
o 2021 integral, 12 meses de 21. Ele está dando algum problema aqui que eu não entendi ainda. Aí. Então, 2021, a gente tem resultado negativo na Brisa, negativo no Grupo Conexão, um resultado médio no desktop e um resultado melhor dentro da margem líquida para Unifique e Vera. Tá? Agora a gente está comparando aqueles clientes ali com clientes da nossa base. O que a gente faz? A gente trabalha de maneira a melhorar a margem EBITDA e principalmente melhorar a margem líquida, que é aquilo que acontece, o dinheiro que sobra no final do ano. Então, na média, a nossa turma tem uma margem líquida maior do que a Unifique, que é a maior do setor. Aqui nós estamos falando de 19%, aqui 22% e aqui 37% de margem líquida. É o dobro da Unifique. Tá? Então, tem cases de sucesso que estão em condições bastante interessantes, que tem margem líquida muito superior. Vamos dar uma olhada agora. Perguntas até aqui? Sandro, Diga lá. o Pablo falou em 2 a 3 anos. Esse trabalho que você apresenta aqui na esquerda é um trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Pablo falou em 2, 3. Nós conseguimos, né, dentro dos clientes que a gente trabalha juntos, é um esforço conjunto, não é um esforço só nosso. Né? Qualquer projeto para implementar, ele requer um esforço muito, muito grande do próprio cliente, do próprio time do cliente. Nós conseguimos transformar a realidade da empresa em 3 meses. Em 3 meses, nós conseguimos transformar a realidade da empresa, da onde ela está, para o novo momento. Então, o que é isso? Em 3 meses a gente consegue fazer isso, com bastante energia, tanto da nossa parte quanto da parte da empresa. O que é a tese de investimentos? Tese de investimentos é uma conversa para fundo, gestor de fundo de investimentos. Mas vamos de forma prática, né? Como que o provedor ganha dinheiro? Ele tem margem líquida, bacana, receita recorrente, ele toma porrada e segue crescendo. Cara, o que foram esses últimos 2 anos? Todo mundo tomou porrada. A gente teve que começar a viver uma pandemia, não é um negócio simples. Todo mundo tomou porrada. Né? Então, apesar disso, é um negócio gerador de caixa, resiliente e, principalmente, tem ganhos de escala e de escopo. Quando você une duas empresas, tem certeza que vai ter uma redução de custo de link, redução de custo com o fornecedor. Então, isso é garantia de resultado. Tá? Vamos tentar avançar um pouquinho mais. O objetivo é a gente entender o seguinte: quais são os caminhos de crescimento que são possíveis? Caminhos de crescimento, nós temos o caminho que a tua empresa está aqui, você pode crescer via sócio, que era o que o Cleiton estava falando antes, ou tu pode crescer via financiamento. Tu tem esses 2 caminhos. Então, vamos analisar um pouquinho. Via sócios, então a gente tem fundos de investimento, family friends, private equity, venture capital, toda essa turma que pode investir nesse negócio. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui a gente fez simulações de caminhos diferentes. E é importante a gente tentar entender as simulações de caminhos diferentes. A empresa ela pode ter uma decisão de fluir pelo capital próprio, com sócios, e nesse caso, o valuation do negócio é de 100 dinheiros. Né? Falamos 100 dinheiros, que é o azul lá de cima. Ela tem uma dívida de 10, então o valor para os sócios é de 90 dinheiros. Quando essa empresa decide crescer via dívida, o valor dela ela vai mais rápido, mais longe, mais rápido, porém ela tem que remunerar essa dívida. Então, ela tem que devolver o dinheiro, pagar juros sobre esse dinheiro que ela tomou. Então, ela vale mais, vale 120 dinheiros, porém, ela tem uma dívida de 70. O que sobra no bolso do sócio numa transação é 50. Ficou claro aqui? Entenderam? Fica à vontade para dúvidas depois. Quem fizer pergunta, tem um kit investidor ali, está com a Tati, que é do nosso time, está garantido. Então, comentários importantes. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora a gente pega esse cenário da empresa que tem sócio e da empresa que toma dívida e joga ele para frente 3 a 5 anos. Por que 3 a 5 anos?
Porque, na média, o setor de internet, que nós estamos inseridos, ele cresce 15% ao ano. O que é crescer 15% ao ano? Quer dizer que, em 5 anos, o negócio que tu tem hoje vai duplicar. Em 5 anos, crescer 15% ao ano. Quando cresce 25% ao ano, ele duplica em 3 anos. Certo? Então, nesse caso aqui, ele pode ser 3 ou 5 anos de acordo com a velocidade que vocês empregarem de crescimento. Mas, ao final das contas, quando tem capital próprio, este negócio passa a valer 200 dinheiros. A dívida subiu, duplicou também, 20 milhões. E o valor no bolso do sócio, 180 dinheiros. Só que, para isso, ele pegou um investidor de 30%. Na outro caminho, escolhendo dívida, a empresa passa a valer 240 dinheiros, a dívida toma 150 dinheiros e o valor no bolso do sócio é de 90. Então, tem uma diferença no raciocínio. Quando a gente olha o que vai para o bolso dos sócios originais, com 70% do negócio, é 126 dinheiros. E aqui, nesse caso aqui, nós estamos falando de 90 dinheiros. Comparando laranja com laranja. Quando a gente olha para cá, existe um prêmio sobre o capital próprio, ou seja, de receber o investimento e manter a operação frente à dívida. Ainda mais no ambiente brasileiro, que a dívida sai de 2% em março de 2021 e vai a 13% agora, certo? Com perspectivas de ir a 15%. Nós estamos falando em 14 meses. Então, isso, a dívida, ela cobra a sua participação. Vamos lá. Aqui a gente tem exemplos práticos de retornos de fundos de investimento, de 3 a 5 vezes o capital investido. Ou seja, é bastante retorno de investimento. Eles não querem só duplicar, eles querem triplicar a multiplicar por 5, quintuplicar. Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de sucesso de operações de telecom, provedores que tiveram investidor base. Aqui, a Algar teve investimento da ARC LLC, que é o Fundo Soberano de Singapura. A EB foi o fundador, depois virou o fundo que investiu na Sumicity inicial. A Zenvia, que é do setor de TI, teve investimento da Orion, também teve investimento do BNDES Par. E aqui a gente tem outros exemplos, né, de fundos que investiram neste negócio, conhecidos de vocês na região aí. Ok. Sandro, quem é que desses aí que tu conhece mais profundamente? O dono da Zenvia é o Cássio, né? E o Vitor. O Cássio, por acaso, é meu compadre. Foi a primeira empresa de software, software da América Latina que abriu capital na Nasdaq. Eles abriram ano passado, junto com aquela turma lá que abriu capital aqui, que a gente conheceu, né? Então, eles abriram ano passado. Tiveram uma experiência muito bacana e continuam crescendo, né? Então, é um caminho bastante interessante aí, desafiador. Mas todo mundo precisa abrir capital? Não, não é todo mundo precisa abrir mercado de capitais. Todo mundo precisa fazer faculdade? Não. Alguns fazem, outros não fazem. Todo mundo precisa se capacitar? Alguns sim, outros não. Mas era um desejo dos sócios e eles assim conseguiram conquistar, né? Eles também tiveram um fundo de investimento que apoiou eles nesta caminhada. Tu tem mais algumas coisas? Eu queria abrir rapidinho para as perguntas. De certa forma prática, né, um dos papéis que a gente tem dentro da empresa é a gente conseguir equalizar as informações para que os sócios, vocês, donos do negócio, consigam tomar a melhor decisão. Então, um dos caminhos que a gente entende é, vocês, enquanto sócios, empresários e empreendedores, vocês só vão aonde vocês querem ir. Porém, a gente consegue instrumentalizar e levar ferramentas para que vocês tenham a melhor tomada de decisão. Então, esse é o nosso caminho, ajudar vocês a escolher aonde vocês querem ir. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Ficam meus pro Sandro? contatos.
Nós vamos descontar 5 minutos aí por causa do barulho da banda lá, que atrapalha um pouco. Mas quem quiser fazer uma pergunta, tem um presente aí. Quem não fizer a pergunta, ganha também? Quem fizer pergunta ganha o kit. O kit Tá. presente do investidor. Alguém Por tem? favor. Ó, por favor. Pessoal, Oi, sou Pedro Pereira, sou de Alagoas e estou no momento de transição, né? Então, estou buscando, cheguei agora no final, mas estava esperando justamente essa palestra rodando, terminei perdendo um pouco. Mas o meu momento de transição, em que momento ali no gráfico do ganho líquido, né? Do valor lá de 180 dinheiros, né? Do investimento próprio, que é o meu caso, e do ganho de capital, no caso do debit. Certo? Qual é o momento em que eu devo procurar vocês ali no ganho líquido? posso responder? Pedro, né? Isso. Posso responder? Desculpa, Sandro. Fica à vontade. O momento é hoje, para falar com qualquer um dos três. O Pablo está na feira, o Sandro está aqui no Tem stand stand lá no aqui. fundo. Recomendo que tu procure ele, fale com ele. Cleiton também, para tu ouvir os conselhos dele, eu recomendo que converse com todos. Se quiser conversar comigo também, estou à disposição no stand aqui da UCast. Eu tenho 20 anos de experiência, chamei essas pessoas para que vocês conhecessem essas pessoas, conhecessem as teses desses empresários. O Sandro era funcionário de multinacional, largou para compor e tocar essa jornada aqui. O Pablo é um empreendedor que começou agora, então está todo mundo à disposição. A recomendação, desculpa, Sandro, furar a tua resposta, mas é agora, é hoje, é nesse instante, entende? Para que tu consiga projetar um futuro melhor e desenvolver e surfar essa onda que o momento é agora. Pablo, tu me perdoa, Sandro? Deixa eu só Mas responde. responder ao Pedro. Pedro, é o seguinte, qual é o melhor momento? O Paulo foi super categórico em relação a isso. O melhor momento é agora, né? Porque qual é o melhor momento para fazer o câmbio? Cara, faz um pouquinho todo mês, melhora um pouquinho todo mês. Qual é o melhor momento para investir na bolsa? Cara, se tu fizer todo mês, ao longo de toda a tua vida, quando chegar 20 anos, 30 anos de investimento, tu já vai ter um patrimônio bacana. Quando você começa a treinar agora, em 3 meses tu transformou a tua realidade. Nós começamos a treinar agora, em 3 meses transforma. Eu atropelei um pouco, mas eu quero explicar por quê. Vou te explicar por quê. Porque existe um processo. E tem o teu aprendizado ao longo desse processo. O Cleiton deixou isso muito claro, como é que funcionou o ciclo de aprendizado dele. De ficar com 10% de um resultado e onde agora ele tem 24 vezes do valor de um resultado. Então existe um ciclo. E quanto antes tu iniciar, dói mais no início, mas depois lá no final dói menos. Então ficar adiando a dor é adiar o problema. Adiar o problema tu não resolve ele, tu transfere ele de data. Não sei se você me entende. Então, começa hoje. Pablo, para fechar, investir ou vender, e tuas palavras finais, Cleiton também e Sandro também. Investir ou vender? Obrigado. Bom, assim, pessoal, essa questão de investir mais ou vender, trazendo ainda para o tema, que é o mercado de capitais, a realidade é que ninguém nunca tem a certeza absoluta dessa resposta, se é o momento de continuar, se é o momento de realizar a operação, né, porque a gente não tem como prever o futuro, né? Se a gente pegar um gráfico lá de ações e tampar o futuro, a gente vai ver que, tá, e aí, é hora de vender ou hora de comprar? Hora de comprar. Aí tu destampa e tu vai ver que, putz, era hora de vender. Então, não tem como a gente dar certeza se é hora de vender ou hora de comprar. O que a gente tem que fazer é analisar se a empresa ela tem previsibilidade de futuro, se eu consigo ter uma projeção de crescimento de longo prazo, se eu vou me manter uma empresa sólida no mercado, né, e a partir daí eu criar o meu planejamento, o meu posicionamento de M&A. Eu digo que todo mundo tem que se posicionar em M&A, ou seja, comprando uma empresa, fazendo uma fusão ou vendendo. O posicionamento ele tem que ter. E aí a definição desse posicionamento vai partir de um conhecimento profundo de vocês. Tem que ter um conhecimento interno. Vocês precisam internalizar a informação e enxergar como é que, de fato, está a saúde financeira da empresa. A partir daí, todas as decisões elas começam a ficar mais claras. O problema é hoje a gente está num mar
cheio de navios à deriva. Todos os provedores estão querendo ir para algum lado, mas ninguém sabe para que lado ir, sem informação. O caso que o Cleiton deu ali da venda da primeira operação foi falta talvez de informação, de documentação, de previsibilidade de futuro, de entender para onde a empresa estava indo, qual o potencial que ela teria de crescimento. Então, cada um de vocês tem que fazer esse trabalho interno, de identificar qual é o momento de vocês, de pessoa física de vocês. Se vocês pegarem assim, fazer um balanço patrimonial da pessoa física, quantos % do patrimônio de vocês está alocado no provedor de internet? Vocês têm lá o investimento de vocês diversificado em imóveis, em outros setores ou não? 98% da vida de vocês está no provedor. Ou seja, o risco de vocês está muito forte nesse setor. Um fundo de investimento, ele pega 0,3%, 3% do capital que ele tem e injeta no setor de provedores. É diferente de vocês, como sócios, dono da operação, estarem 100% expostos ao risco. Então, esse entendimento da pessoa física tem que partir de vocês e vocês só conseguem tomar essa decisão com informação, com número, com dado, com documento, com planejamento. Aí sim a gente pode chegar na resposta de é o momento de vender ou não. Hoje é chutômetro. Bacana, muito bom esse ponto, Pablo. Quer falar, Cleiton? Toca a ficha. Eu já acho que o momento é para investir. Provedor de internet, você provou ser um mercado resiliente. Passamos por um pior cenário de crise mundial do século. E o provedor de internet se mostrou ser um setor resiliente. Então, é óbvio que você tem que gerenciar, organizar sua empresa, diversificar um pouco de investimento, investir em outras coisas, mas busque um sócio, se organize, organize sua empresa, nunca pense em vender ela sem deixar ela pronta, sem melhorar o EBITDA dela, você conseguir melhorar o resultado da tua empresa. Você chegou, o que eu estou vendo no cenário é as empresas pressionando para comprar, fazendo ofertas e os provedores vendendo a operação por valor muito abaixo do que vale. Porque estão comparando com os valores que estão sendo pagos pelos provedores. Mas se você comparar setor, empresa, setor telecom com outros setores, o setor de telecom ele dá um retorno muito antes. A gente está vendo empresas comprando provedor com o retorno de investimento em 4 anos, 5 anos, quando o normal do retorno de qualquer investimento é 10 anos. Então, tem que levar em consideração, buscar empresas especializadas nessa área, como temos aqui, para ajudar a melhorar o desempenho da empresa, melhorar a avaliação dela, a organização, principalmente contábil da empresa, fiscal também, para a sua empresa valer mais, para ter uma avaliação melhor no fim. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido tempo e buscado lá atrás, na primeira venda, eu teria vendido essa empresa muito melhor do que eu vendi, ou digo mais ainda, talvez nem teria vendido. No meio do processo da organização, eu teria dado andamento com um sócio, buscado um sócio para a operação, e eu ainda seria dono da empresa que eu acabei vendendo há uns anos atrás. Cleiton, dentro dessa linha, investir ou vender, dentro da Prosper Capital, a gente tem 2 principais áreas. Uma área é melhorar a empresa através da otimização tributária e gerando mais resultados. Então, a melhor alternativa é tu não precisar vender. É tu melhorar a empresa, tu realizar o teu investimento de energia, o investimento de foco e prioridade, para que você tenha a melhor empresa na tua mão. E dessa forma, não perder as oportunidades. Porque quando as oportunidades aparecerem, vocês vão querer ficar sabendo dessas oportunidades. Então, o melhor caminho é tu investir no teu negócio para não precisar vender, mas está pronto. Tu tem que estar pronto. Porque se passou aquele trem do teu lado e veio aquela oportunidade que tu disse, a hora é agora, tu tem que estar pronto. Não, aí tu vai começar a se preparar daqui a 3 meses? Não. Te prepara para tu ter a melhor empresa para ti. Para você mesmo, você enquanto sócio, te prepara para que ela seja a melhor versão. E se tiver aquela oportunidade irrecusável, nós vamos te apresentar ela e vamos conseguir te ajudar a parear. Se essa proposta está boa, está mais ou menos ou não está boa. Inclusive influenciar para que essa proposta melhore.
Eu quero agradecer a todos que ficaram. Parabéns para vocês também. Aí, hora de almoço, a gente sabe que aperta. Vocês têm a oportunidade de conversar com o Sandro, conversar com o Cleiton, conversar com o Pablo. São empresários de destaque nas suas áreas, estão aqui acessíveis. Isso é muito difícil, porque normalmente o pessoal fica encastelado, não fala com ninguém, se tranca numa sala, não atende telefone. Eles estão aqui. Tem conhecimento, tem experiência, tem know-how. Eu também tenho, não preciso, mas não estou aqui para me promover, não. Estou aqui para promover essas pessoas e levar esse trabalho que eles já têm feito e dizer para vocês que nesse mercado não existe mágica, existe trabalho. Mas é um mercado que, como o Cleiton falou, sobreviveu a uma das piores crises, se vocês forem olhar, ao longo dos últimos séculos aí, que foi uma crise global, que pegou todo mundo ao mesmo tempo. Porque antigamente dava uma crise na Espanha, ou dava uma crise na Alemanha, ou aqui ou ali. Essa foi uma crise global. E esse negócio ficou de pé. E esse negócio sustenta a economia brasileira em muitas frentes hoje. Então, assim, se vai investir ou se vai vender, não importa. Esteja preparado, esteja estruturado. E a minha recomendação, de novo, conversem com essas pessoas, abre o coração, se expõe. Cleiton mesmo falou aqui, já quebrou 2 vezes e está aí de novo. Eu já quebrei, estou aqui de novo. O Pablo, espero que não passe por isso, mas se passar, pode conversar, que a gente tem experiência para te falar. Agradeço a todos, visitem os estandes, muito obrigado a todos que ficaram. Um grande Vocês abraço. ganharam muito com isso. Obrigado.